Olá, olá, muito boa noite todo mundo que for entrando aí. Estamos aqui na nossa quinta live da Maratona para Moda Sustentável, todo dia aqui às 6 da tarde, então, nessa jornada aí que a Pano da Terra está promovendo. Então sejam muito bem-vindas à live de número 5. Hoje a transmissão vai tratar um pouquinho da situação do setor têxtil nessa crise do coronavírus. E teremos mais uma vez uma convidada, então por isso não estou transmitindo do canal do YouTube nem do Facebook, só aqui pelo Instagram, para poder convidar. A convidada hoje é a Suzana Tallini. Ela tem um ateliê de costura e é o ateliê que costura corta, costura, enfim, faz a modelagem das camisetas da Pano da Terra, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui e logo em seguida, quando ela entrar, eu já chamo ela para dividir a live aqui comigo. Então, muito boa noite a quem for entrando. Bom, para quem acompanha esse setor, eu separei aqui duas notícias que eu acho que digamos que elas representam bem, eu acho, uma situação fora do país e uma mais nacional. Então, na Isto tem uma entrevista com a Michele, que ela é consultora do Instituto Senai de Tecnologia Têxtil e de Confecção, que é a Michele de Souza. Então, ela acredita que a indústria têxtil pode se reinventar nesse período, investindo em automação e tecnologias 4.0. E aqui mas o que eu quero apontar aqui dessa matéria é de uma pesquisa que foi feita para saber como o mercado está reagindo, né? Aí tá lidando com essa situação da pandemia e que ações as empresas estão adotando. Então, essa sondagem, né, mostra que 70% dessas empresas consultadas pararam a produção. Essa pesquisa foi feita no fim de março, então acho que foi entre 24 e 30 de março, então já tem pelo menos uma quinzena aí, quase 3 semanas, e eles acreditavam que em 15 dias deveriam voltar a funcionar, e não é o que está acontecendo, né? Então isso aponta um agravamento, né, para os próximos dias ou quem sabe para o próximo mês. Bom, e do total, 66% não trabalham com o mercado externo, então são empresas que atendem o setor brasileiro mesmo. Então, de acordo com essa sondagem também, a maioria das empresas, no caso um pouquinho mais da metade, sofreu efeitos com o fechamento, paralisação da produção. Para outras 24%, o maior impacto foi observado no fornecimento de produtos a clientes, enquanto 6,5% foram afetadas no abastecimento de materiais e insumos. Do total de entrevistados, 49% tiveram seus pedidos reduzidos e para 47% as datas de entrega foram postergadas. Então, mostra aí uma situação até grave, né, que está afetando bastante todo o setor. E aí tem outra notícia aqui, que é mais de cunho internacional, uma entrevista com o Asif Ibrahim, que é proprietário de uma fábrica e diretor da Associação de Fabricantes e Exportadores de Roupa em Bangladesh, a sigla é BGMEA.
sigla em inglês. E ele define a situação como apocalíptica porque, bem, em Bangladesh, 80% o setor de vestuário representa 80% das exportações do país. Tem uma situação muito drástica com relação aos trabalhadores. A maioria são mulheres da zona rural, e que já tem toda uma situação envolvendo esse setor na Ásia, principalmente em Bangladesh, China, de, né, situação conhecida de trabalho insalubre, condições análogas à escravidão, enfim, grandes problemáticas dessa indústria. E com essa parada, ele definiu como apocalíptica, né, as definições, e ele aponta que é hora das empresas mundiais honrarem os compromissos com os direitos trabalhistas, responsabilidade social e as cadeias de abastecimento dessa indústria. O que acontece? No início dos anos 2000, aí começou a se terceirizar nesses países asiáticos em função de mão de obra barata, as leis são mais frouxas. Isso não é uma particularidade da indústria têxtil, muita indústria química em geral acabou se concentrando por essa questão das leis mais afrouxadas, né? Em questão, principalmente falando de meio ambiente. Na Europa tem uma infinidade de produtos químicos que são proibidos, desde o setor agrícola de agrotóxicos, quanto os químicos pesados aí da indústria têxtil. Muita substância proibida. Por outro lado, as grandes multinacionais que se deslocam para esses países para poder fabricar, para poder usufruir dessas leis mais frouxas, digamos assim, são justamente empresas europeias. Então, quando a gente escuta falar, ai, nossa, é o mundo ideal porque na Europa é proibido isso, na Europa só se cultiva orgânico, não sei aonde, sabe? Exaltando essas iniciativas, mas por outro lado, essas grandes multinacionais são justamente as grandes europeias que acabam, né, eles protegem a casa deles, mas geralmente estão indo causar problema em países menos desenvolvidos, e isso é uma situação muito chata. E aí, numa situação de pandemia, como estamos vivendo, para agravar, essas grandes empresas multinacionais que, digamos que devem ser as menos impactadas porque são mais capitalizadas, não estão honrando compromissos. Então, é bastante, assim, complicado, né? Justamente quem deveria estar aí, já que, né, levou toda a produção para esses locais, por ser mais vantajoso economicamente, lucraram por anos, 2 décadas aí em cima disso, e agora simplesmente no momento dessa situação, simplesmente não honrar com os compromissos junto a essas empresas. Então, o presidente dessa associação, então, de Bangladesh, né, e outras associações da China, Vietnã, Paquistão, Camboja, que estão na mesma situação, eles têm pedido para que essas grandes empresas, grandes marcas não cancelem seus pedidos, né? Mas embora algumas estejam mantendo parte dos compromissos, mas o impacto está sendo bem forte. Por outro lado, voltando a essa notícia aqui do Brasil, em que a Michele Souza, então, fala da situação aqui, embora também esteja impactando o nosso setor têxtil, ela vê um ponto positivo na saída da crise, que seja talvez
um incentivo a impulsionar o setor têxtil no país e não ficar mais tão dependente e amarrado a esse setor no sentido da Ásia, né? De comprar material da Ásia e, enfim, trazer mais essa produção aqui para o local. E isso é bem interessante quando a gente fala se a gente for pensar em economia circular, um dos princípios é você trazer para o local, né, o máximo possível, porque quanto mais local está a cadeia, sem vir produtos, matéria-prima, mão de obra de tão longe, menor seria o impacto, principalmente falando no impacto energético, né, de trazer de tão longas distâncias, além de, é claro, desenvolver o país, né, gerar emprego aqui no país, enfim. Então, ela aponta isso como uma possível melhora, né? Só um apontamento, não é uma verdade absoluta, mas é um fato que essa indústria terá que se reinventar na pós-pandemia, né? Bem, Suzana, tu tá aí? Se tu tiver, me dá um oi aí que eu vou te chamar pra gente conversar um pouquinho. Então, para quem entrou depois, a Suzana Tallini, ela tem um ateliê de mesmo nome, é um ateliê de costura e é esse ateliê que faz as camisetas da Pano da Terra. Então eu queria que ela passasse um pouquinho da visão dela sobre como está sendo para uma pequena empresa do setor. Oi, Suzana, vou te chamar aqui. Se tiver fácil aí para te pedir para participar, eu acho que é mais prático, porque ontem eu me embananei toda aqui. Peraí, tentando achar. Já achei aqui. Beleza, só aceitar aí. Vamos esperar que hoje não trave muito essa live também, né? Oi, Suzana. Oi, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Bom, como eu já falei, então a Suzana ela tem um ateliê de costura. Deixa eu olhar meu roteirinho aqui para não me perder. E, bom, eu queria, assim, que tu falasse um pouquinho como está sendo esse momento, né, de muitas paralisações e que o setor todo está sendo afetado. Como está sendo para ti, né, como ateliê, lidar com essa situação? Quais são os impactos, assim, que tu já sentiu? Quais as perspectivas, caso isso se prolongue por muito mais tempo? E que estratégias tu tá adotando, enfim, o teu parecer aí de como tá sendo lidar com isso. Primeiramente, né, boa Primeiramente, noite. né, boa noite. Boa Ah, noite. quando que Quando que surgiu surgiu o movimento de fazer o a movimento de fazer a paralisação, eu paralisação, fiquei muito eu fiquei assustada, muito assustada, porque eu não porque eu sabia não sabia como eu ia fazer como eu ia isso. fazer isso. E aí E a aí Edrin, que é a Edrin, que comigo há é mais comigo há tempo, mais tempo, ela ficou em ela casa ficou em e casa porque ela é e porque ela da é faixa da de risco, faixa né? de risco, né? Uhum. E aí eu fiquei parada E uns aí eu dois, fiquei três parada uns dois, dias três dias para para saber o que eu ia saber fazer, o que eu ia sabe? fazer, sabe? E aí surgiu de E fazer aí surgiu de fazer máscaras, máscaras, aí a gente reuniu aí a gente todos os reuniu todos retalhos os lá retalhos do do ateliê ateliê e a e gente começou a a fazer gente aos começou a poucos, fazer aos né? poucos, né? E aí a gente E aí a divulgou para gente as divulgou pessoas para as e pessoas e começou a vender começou a pouquinho. vender pouquinho. Mas Mas muitas muitas fábricas fábricas pararam para fazer pararam para fazer jalecos, jalecos, para fazer para fazer máscaras e máscaras essas coisas que e essas precisam para a coisas que saúde, precisam para a sabe? saúde, sabe? Sim. É uma das coisas na notícia que eu estava vendo aqui era justamente que muitas, né, fábricas têm voltado a produção para isso, mas também não sei o quanto isso
né? Imagine todo um setor, acredito que sim, deve precisar muita máscara, avental, enfim, mas acho que também isso não compensa todo o impacto, né? Mais no sentido de reduzir um pouquinho, né? Imagino. Sim, sim. Sim, sim. E Ah, então, e fora isso, assim, como é que tá a questão dos, assim, dos teus pedidos, assim, tu tem uma perspectiva, caiu metade, caiu mais da metade, como é que tá? lá no início, Lá no início, todos todos cancelaram, cancelaram, né? Mandaram né? Mandaram esperar porque ninguém sabia o esperar que porque ia ninguém sabia o acontecer. que ia acontecer. Uhum. Essa semana Essa agora que semana entrou, agora que entrou, parece que parece deu uma que deu uma movimentada, movimentada. Uhum. porque o meu público é Porque o meu muito que vende público na é muito que vende na internet, internet, que tem tem Instagram, loja online, Instagram, loja então online. Então, tá, tá acontecendo uma tá acontecendo movimentação uma nesse movimentação sentido. nesse sentido. Sim, legal. Eu acho Então que isso é agora, outra coisa que talvez aponte uma mudança é talvez mais pessoas se convertam às lojas online, né? Porque já era algo sim, crescente, sim. Eu acho que agora com essa situação isso ficou bem evidente, né? Uma mudança nesse caminho, né? sim. E Sim. os E pedidos que os surgiram pedidos que agora surgiram agora são pessoas que são retomaram pessoas os que pedidos, retomaram os né? pedidos, né? Mas Uhum. queriam Mas fazer 10 queriam fazer peças, vão 10 fazer peças, vão três, fazer três, duas, duas, sim. cada Cada modelo, né? modelo, né? Uhum. De qualquer forma, reduziu quantidade, né? E é Bastante. um momento que eu acho que as pessoas não estão pensando, né, em comprar roupa agora, todo mundo trancado em casa, porque eu vejo que muito do consumismo que se tem é pela vida social, né? As pessoas aí badalando, digamos assim, e aí todo mundo preso em casa. A última coisa que a pessoa pensa é, né, nisso, todo mundo de pijama em casa, né? Todo mundo não, né? Brincadeira, mas enfim, acho que mudou inclusive o estilo de vida, né? Das Das pessoas. pessoas. Então, enfim. E o que tá O que mais tá agora mais saindo agora saindo é essa linha é Conf, essa linha sabe? Conf, Para ficar em sabe? Para casa. ficar em casa. Olha. Uhum. Então as pessoas, né, Então as elas querem pessoas, ficar né, elas querem confortáveis ficar em casa confortáveis em casa e essa linha tá e saindo essa linha tá bastante. saindo bastante. Uhum. Interessante. Bom, e assim, o que que tu acha de questão de tempo? Eu sei que isso é meio imprevisível, mas mesmo se mantendo essa questão do isolamento da população em função da pandemia, tu acha que há possibilidade de algum tipo de retorno com certos cuidados? Tem algum movimento nesse sentido, assim, de voltar ao trabalho, mas adotando medidas de, de cuidados, assim, para evitar contaminação? Ou segue mais parado mesmo o setor? No meu No caso, meu caso, eu estou trabalhando eu estou sozinha no trabalhando momento, sozinha no momento, uhum. mas eu acho Mas que daqui a eu acho que daqui a pouco pouco vai voltar aos vai voltar poucos, aos poucos, tendo tendo cuidado, cuidado, cuidando das cuidando das restrições. restrições. Uhum. Aos poucos eu acho Aos que vai, poucos eu acho que vai voltar. vai voltar. Que isso passe logo, minimamente, que isso passe logo, né? Porque eu acho que se demorar muito, começa a situação a ficar muito mais agravada, né? Tem setores aí que passou um mês parado, Totalmente. não tem condição de retomar depois, né? Então, isso que é o mais triste. Eu acredito que o impacto maior seja justamente nas pequenas empresas, né? E por isso também foi minha crítica lendo ali a matéria sobre Bangladesh, a situação na Ásia, porque são as grandes que deslocaram todo o setor para lá
como uma vantagem financeira e outras vantagens, e aí agora na contrapartida não estão honrando compromissos, e são as empresas mais capitalizadas que, em teoria, pelo menos, têm mais condição de não deixar quebrar assim do nada, né? Enfim, é uma contradição, né? Mas Sim. então é É- isso, Suzana. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso, hein? Então tá, Suzana, muito obrigada por ti participar aí. E Tá bem, seguimos. Vanessa. Boa Muito sorte. obrigada, Vanessa. Ok. Tchau. Tchau, tchau. Agora eu não sei como. Ah, aqui. Bem, pessoal que está aí participando, alguém gostaria de fazer algum comentário pertinente sobre o assunto? Acredito que muita gente que siga aqui talvez possa estar trabalhando em algo nesse sentido, que queira dar um parecer, uma opinião. Será bem-vindo qualquer comentário aí, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui no meu roteiro. Então, como eu ia falando antes, além desse apontamento da Michele Souza sobre uma relevante mudança que pode vir, né, que está sendo apontada para o futuro pós-pandemia, uma das iniciativas da indústria agora, das fábricas, para tentar minimizar um pouquinho, é justamente isso que a Suzana comentou, de estar fabricando aí peças como aventais, máscaras para a população, para o setor da saúde, né? Já que é um item que está sendo muito demandado e é uma forma de minimizar, ainda que um pouco, né, a situação. E o que eu coloco aqui como o que a gente poderia fazer como consumidor, como pequenas empresas? Eu, como Pano da Terra, eu estava parando um pouco a atividade da produção das camisetas, estava parando mesmo em função dessa nova iniciativa aí de educação, no sentido de educação ambiental, né, que eu estou promovendo como Pano da Terra, para promover consumo consciente, novas iniciativas de marcas sustentáveis. Então, desde fim de dezembro que eu comecei esse movimento, eu tinha parado de produzir camisetas, estava trabalhando com o estoque que eu tinha e tinha parado mesmo. Mas eu ainda tinha tecido lá no ateliê da Suzana. E mesmo sem perspectiva agora, eu acabei mandando fazer o resto das camisetas, né? Encomendando aí o resto das camisetas como uma forma de, em algum momento eu ia retomar isso, né? Então tinha uma reserva para poder fazer esse pedido, um pedido pequeno, mas eu achei que seria importante fazer isso exatamente nesse momento, já que estava previsto, ainda que não para esse mês, na verdade acho que foi o fim do mês passado, agora não lembro direito. Mas era algo que eu já estava contabilizando, não para agora, mas já estava contabilizando. Então, eu achei importante adiantar isso para, de alguma forma, contribuir ainda que um pouquinho, né? Como marca. E como consumidores, eu aqui, na verdade, eu meio que sou contra o consumismo por consumir, né? Mas a gente vê, é uma reflexão importante, porque se você for pensar, né, no consumo consciente,
na economia circular, pensando em trazer sempre a cadeia para o local, enfim. Se a cadeia ela estivesse mais local, talvez esses setores estivessem mais capitalizados para conseguir lidar com isso de uma forma menos grave ou, né, menos impactante. Mas aí na situação atual de toda a problemática concentrada na Ásia, primeiro que está longe, a gente não consegue enxergar, né? A gente ouve falar, a gente não consegue enxergar o impacto. E por mais que a gente promova o consumo consciente, compre local, é difícil não deixar de analisar, olha como deve estar sendo horrível essa situação. Eu li numa outra reportagem há um tempo atrás. Bom, isso está aqui na entrevista, né? 80% das exportações de Bangladesh são do setor têxtil, né? Mas mais do que isso, parece que 80% da força de trabalho, né, da mão de obra, também está, tudo 80, né? Também está voltada para esse setor. E a situação se agrava mais porque também 80% dessa mão de obra são mulheres, e aí situação de pobreza, de fome, enfim, é muito complicado, assim. Então, embora seja um momento, assim, a gente sempre defende aqui um consumo consciente, mas olha só o quanto esse consumo desenfreado, ele gira a economia. Então, a reflexão é no sentido de que tem que se repensar todo o setor, porque tem muitas problemáticas ambientais e sociais, muitas problemáticas, mas, ao mesmo tempo, esse repensar tem que ter esse olhar, esse cuidado do que vai acontecer, porque em questão de 2 décadas, um país inteiro está todo estruturado em cima disso, e do nada, olha o impacto que causa quando esse setor para. Então, quando a gente fala em trazer para o local, ao mesmo tempo, esses locais onde vão perder demanda, eles têm que de alguma forma estar amparados. E para um país subdesenvolvido, com situação de pobreza extrema, às vezes, como é que vai lidar com uma mudança tão drástica que possa vir por aí, que veio com a situação da pandemia, mas isso, digamos, se resolvendo e em algum momento isso vai acabar, né? Vai passar. Como que vai se lidar com isso, né? Como que essas grandes empresas que usam dessa grande força de trabalho, será que elas vão olhar de uma maneira diferenciada para a questão social e ambiental também, mas nesse momento o que está pesando é a questão. É engraçado porque no momento que está pesando é a questão social, mas não dá para deixar de fazer uma reflexão que isso está acontecendo por questões ambientais. A grande pressão antrópica, a grande pressão que o ser humano causa no meio ambiente, ela favorece muito essas epidemias em geral, pandemias, enfim. Então, essa desconexão que a gente tem como indústria, como todo o setor de produção em geral, desde a agricultura ao terceiro setor, né? Tudo isso tem um impacto gigantesco que favorece essas situações e é até, de certa forma, surpreendente que isso não aconteça com maior frequência, porque é um impacto muito, muito grande, né? Então, quando a natureza, digamos assim, resolve, a gente fala resolve como se fosse uma grande consciência e não deixa de ser, mas
é a ecologia, né? Isso é a ecologia de populações, é um movimento, digamos que é um cabo de guerra entre populações, entre espécies, né? A nossa espécie ela foi muito favorecida, mas chega um momento que a pressão é tão grande que a gente tensiona tanto que o elástico estoura, né? Então, quando esse elástico estoura, ou seja, a gente causou uma pressão tão grande a ponto de ser atingido massivamente, ou seja, numa situação de pandemia que atinge praticamente todos, quase todos os continentes e a maioria dos países, o impacto sobre o impacto social ele é muito grande, né? Muito grande a situação das pessoas não poderem trabalhar, as pessoas que dependem do dia a dia para poder se sustentar. Então, não dá para ter um olhar desconexo da a questão ambiental com a questão social. É uma coisa que demanda um equilíbrio sutil e acho que depois disso não dá mais para tapar o sol com a peneira, né? Então, todos os setores, minimamente cabe repensar, reavaliar. Se isso vai acontecer, infelizmente, eu acho que sim, mas depende muito de que setor a gente está falando, né? A gente ainda vive num mundo capitalista e assim que isso passar, o capitalismo vai querer voltar, na minha visão, vai querer voltar com tudo, né? A roda vai voltar a girar com tudo para compensar as perdas. Então, que tipo de empresa vai parar para reavaliar? Que tipo de empresa vai realmente usar isso para repensar seus processos, a sua forma de trabalho, remuneração? Ah, tem outro detalhe aqui da matéria da Isto sobre o setor têxtil no país, é que 70% das empresas elas não estavam preparadas financeiramente para passar por uma situação desse tipo, então isso também é um ponto a se refletir, né? Que isso pode se tornar mais frequente, inclusive, como eu falei, quanto maior o impacto que a gente causa, mais a gente está tensionando um elástico. Então, quanto maior essa tensão, ele pode estourar. Então, isso pode se tornar, inclusive, mais frequente. A pressão sobre os desmatamentos, enfim, as emissões de gases, o aquecimento global, isso está tudo muito intenso e isso favorece muito essas situações. E, poxa, as empresas, né, no modelo capitalista que pensa no lucro em primeiro lugar, não estão preparadas para uma situação assim. Se as grandes empresas têm não conseguem honrar compromissos, cancelam pedidos, né? Cancelam, enfim, param, né? A produção, param tudo. Quem vai estar? Se essas grandes empresas capitalizadas estão fazendo isso, quem vai ter condições, né? De sair de uma crise dessas, né? Enfim, Mila, o próprio ser humano é natureza e essa desconjunção de um com o outro causou isso, é uma reação às ações humanas. Então, eu sempre comento muito isso, que o ser humano ele está tão descolado do meio natural que ele a gente quase não, como espécie, né? A gente não se vê mais parte. E isso é um grande fator, é uma grande problemática, porque quando tu não se vê parte, como que tu vai pensar, né, em preservação, em mitigação de danos ambientais, como que tu vai pensar em não agredir ao produzir
se você se sente deslocado e que não vai ter consequências o impacto que tu está causando, né? Então, essa visão deslocada que a gente tem como espécie, desconexa da natureza, que é extremamente errônea, extremamente, digamos, é tapar o sol com a peneira, né? É enxergar na neblina, querer enxergar na neblina ou andar na neblina, tatear no escuro, né? Então, eu acho que essa visão ela é um dos grandes fatores problemáticos e que geradores disso tudo, enfim. Bom, gente, acho que por hoje é isso. Nos vemos como donos, exatamente. Isso e mais uma vez entra o capitalismo exagerado e explorador. Eu não sei se vocês assistiram, participaram da Semana da Moda Sustentável, eu trouxe uns pontos nesse sentido, de como a Revolução Industrial, né, quando ela começou, a visão que as pessoas tinham é que os ecossistemas, os recursos naturais nunca iriam acabar. E, né, passou aí 2 séculos e hoje a gente, né, a ciência mostra o quanto os ecossistemas são frágeis, mas a indústria, o sistema produtivo ainda é feito da mesma forma que foi pensada há 2 séculos, quando as pessoas tinham uma visão totalmente diferente sobre a natureza, né? Então, tinham ainda vastidões de recursos para serem explorados. Há 1 século atrás, aqui no Rio Grande do Sul, no país ainda tinha imensidões de terras para serem desbravadas e que hoje a maioria sendo cultivada. Então, a indústria ainda produz, ainda funciona nos moldes de uma visão de 2 séculos atrás, ou seja, você na forma linear, né? Você produz, vende e aquilo é descartado da pior forma possível, né? Então a economia circular tenta evitar essa problemática, né? Se pensa mais em reciclagens, reusos, upcycling, se pensa muito na origem e no destino final do produto e não apenas em produzir e vender, né? Naquele esquema linear. Obrigada, então, pela participação de vocês. Espero vocês na segunda-feira, então, falar um pouquinho aqui de como vai ser a semana de lives, vai ser focada em erros comuns, vou focar bastante no tingimento natural a semana que vem, então, os principais erros aí no tingimento natural. Antes de segunda-feira eu vou postar aqui a programação de lives da semana, tá? Um abraço para vocês, obrigada mais uma vez por participar. E eu espero vocês segunda-feira, então. Tchau!